audiência, voltamos para mais alguns minutos de devaneio. E hoje a gente vai refletir e conversar um pouco sobre as linguagens, as diferentes linguagens que o ser humano usa. Tem um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. É um livro interessante para se ler, se tiver a oportunidade de ler, é interessante. Ele é um livro que assim, ele relata muito a questão da linguagem entre casais heteronormativos norte-americanos, mas a gente pode adaptar em qualquer tipo de relação, para qualquer tipo de relação interpessoal. E aí o autor apresenta 5 tipos de linguagens. Então tem a linguagem do toque, o tempo de qualidade, a linguagem do presente, a linguagem das palavras de afirmação e a outra eu não me lembro. Toque, presente, palavras de afirmação, tempo de qualidade. Não lembro a outra linguagem, eu não me lembro. Enfim, mas são diferentes tipos de linguagem que o ser humano usa dentro do seu relacionamento. E no nosso cotidiano, é perceptível que a gente não tem muito um tempo de escuta. E quando eu digo um tempo de escuta, é de escuta tanto da fala, da comunicação verbal de uma outra pessoa, como do tempo de escuta de observação e de dedicação realmente dentro dessa interação interpessoal. E aí a gente volta para um tema que é bem batidão, que é a questão dos celulares, que sempre está na mão, é um objeto que capta muito a atenção do indivíduo, enfim. Então, de repente, você vê rodas de amigos com pessoas que estão todos nos celulares, pouco interagem. Mas o fato é que cada um se expressa de um jeito. E quando a gente fala em linguagem, automaticamente a gente está falando do. É meio automático a gente remeter à nossa comunicação verbal, mas não necessariamente essa seja a única via de se expressar. Então, existem pessoas que se expressam muito através do toque, que precisam abraçar as pessoas, que precisam tocar, que precisam sentir que a outra pessoa está presente, né? Então, pessoas que gostam de caminhar nas ruas de mãos dadas, ou que quando está trocando uma palavra toca o ombro da outra. O problema é se a pessoa que está recebendo esse toque, ela é receptiva ao toque, se ela também se sente confortável com esse tipo de comunicação. E aí vem a questão da sensibilidade, da percepção da via dupla que acontece no momento de comunicação entre os indivíduos, de saber se pode ou não usar esse tipo de linguagem, por mais que seja o tipo de linguagem que a pessoa que predomina na pessoa. E atualmente eu estou percebendo, principalmente pelas redes sociais, que a comunicação ela está passando por uma via muito simbólica. E essa via simbólica ela é muito junguiana, né? Da questão dos símbolos mesmo. Então, por exemplo, os memes, músicas, frases motivacionais, coisas assim muito muito simbólicas que tem muito a ver com o universo que essas pessoas criam entre si, esse grupo, ou esse casal, ou enfim, que acabam criando esse diálogo que existe entre essas pessoas, ele acaba se reportando também na via do simbólico. Então tem pessoas que gostam de mandar mensagens motivacionais que estão dentro de um tema que foi conversado entre esse grupo, entre essas pessoas, para que fale assim, olha, e subjetivamente tem essa conotação de, olha, eu prestei atenção no que você me falou e eu tô te mandando isso aqui para falar, cara, tá tudo certo, vai dar bom, não desiste não, eu tô com você. E essa sutileza na percepção da linguagem do outro que a gente está falhando. E eu digo isso porque às vezes a gente começa a receber uma enxurrada sei lá, de memes, de músicas, de frases.
e começa a encher o saco. Só que a gente não para perceber que é uma forma que a outra pessoa tem de se expressar. O que me chama muita atenção também é a questão dos áudios. Tem pessoas que, que só trocam mensagem através de áudio. É mais fácil para ela usar o áudio. Só que quem tá recebendo olha e fala: putz, um áudio de 3 minutos e 50, cara, que saco. Gente, mas é 3 minutos e 50 de uma pessoa que tá querendo se expressar. O que são 3 minutos diante do seu dia? Entende? A gente tá perdendo a sensibilidade de ouvir o outro. Esse tempo de escuta e essa qualidade de escuta está sendo perdido e está sendo negligenciado, sabe-se lá por quê. E a gente está perdendo a sensibilidade de compreender a via de comunicação que a outra pessoa tem. E com isso perde-se muito a questão troca, da troca real e verdadeira de uma linguagem entre inconscientes. Parar um pouquinho e compreender qual é a mensagem que a outra pessoa está te mandando, pela via que for favorável para ela, dar esse tempo e buscar compreender como essa pessoa se comunica é fundamental para que a gente consiga construir relacionamentos mais sólidos, mais verdadeiros, mais empáticos. E aí a gente cai numa problemática que é muito comum nos casais, onde as duas pessoas não estão se entendendo, porque elas não estão se ouvindo e não estão conseguindo compreender como elas se expressam, qual é a linguagem que elas usam. E aí eu tô falando de qualquer tipo de casal, porque o casal é constituído basicamente no amor. Entre outras coisas, o amor é uma dos pilares que supõe. Então, qualquer tipo de casal. O ser humano precisa se comunicar, só que a forma como ele se comunica varia muito de indivíduo para indivíduo, porque também é constituído, a linguagem, ela também é constituída pelo entorno no qual esse indivíduo cresceu, no qual esse indivíduo vive, o entorno que esse indivíduo foi constituído. Se foi um ambiente mais de violência e agressividade, essa é a linguagem que essa pessoa conhece. Ela não conhece outra. Se foi um ambiente extremamente amoroso, que chega a ser melado, é essa a forma que ela se comunica. Se foi um ambiente mais silencioso, onde as pessoas pouco se falavam, ela vai encontrar outras vias, não pela palavra para se comunicar. Então, que a gente consiga ter um pouquinho mais de sensibilidade para compreender e escutar, dar uma qualidade de escuta para as outras pessoas. E também escutar a nós mesmos, entender qual é a nossa própria forma de linguagem, como a gente se comunica, como a gente passa a nossa mensagem. Essa observação ela é fundamental para que a gente consiga realmente construir relacionamentos mais saudáveis, mais empáticos. Já falei isso, volto a repetir, porque é importante. A qualidade das relações hoje, ela tá muito, 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 muito frágil, muito frágil. E eu percebo isso nas conversas que eu tenho com pessoas que me rodeiam e também no consultório. Então a questão fica sobre como você se comunica, qual é a linguagem que você usa, você tem essa percepção de si mesmo, você se dá o tempo para ouvir as outras pessoas, para entender a subjetividade da linguagem do outro? Uma boa reflexão. Obrigada pela atenção. Volto a dizer, não trago respostas, não trago fórmula mágica. Não acho que a vida seja assim. Acho que as descobertas individuais e coletivas formam parte desse caldeirão social que a gente vive. Só assim a gente consegue
avançar na vida e nas vias de comunicação, na formação de relacionamentos mais saudáveis, baseados no respeito e no amor. É isso. Obrigada pela atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.